Olá, meu irmão, minha irmã. Este é o programa Voz da Igreja, começando mais uma vez para você. Obrigado por estar conosco, por fazer parte deste programa, desta família. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto do Evangelho de Lucas, onde Jesus nos ensina a ser humildes e a ter um olhar de predileção pelos humildes. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco o tema do mês da Bíblia deste ano de 2019. Uma igreja em caminho, as atividades que nós temos no Brasil, na nossa diocese também, para este início do mês de setembro. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez começamos o mês de setembro, mês da Bíblia. E assim, mais uma vez, podemos colocar os olhos da nossa fé, da nossa razão, do nosso sentimento, da nossa consciência sobre a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a fim de que, mergulhando no mistério deste Deus que nos fala sempre, possamos nele discernir os caminhos da nossa história, do nosso tempo, da nossa vida. Quero convidar você neste programa a mergulhar na palavra de Deus, lendo, meditando o texto de Lucas, capítulo 14, verso 1, depois versos 7 a 14. Certo sábado, Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e aquele que convidou a ti e a ele venha a dizer-te: cede o lugar a este. Então, irás com vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te: amigo, toma um lugar mais importante. Então serás honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. E disse também ao que o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e isso te sirva de retribuição. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás bem-aventurado, pois esses não têm como te retribuir. Receberás a retribuição na ressurreição dos justos. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos deparamos com um belo texto, um belo ensinamento de Jesus aqui no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que estamos lendo neste ano litúrgico. Estamos para celebrar o 22º domingo do tempo comum e mais uma vez então mergulhamos no mistério deste terceiro Evangelho. Aqui nós temos claramente dois ensinamentos preciosos de Jesus. Um nos ensina a ser humildes, o outro nos ensina a ocupar-nos dos humildes.
É importante que nós tenhamos aqui o lugar onde Jesus se encontra. Está na casa de um dos chefes dos fariseus. Portanto, na casa de uma autoridade religiosa, e naquela casa, então, se achegaram outros convidados, a ponto de ali, naquela refeição, Jesus, então, poder dar a eles uma bela instrução acerca da humildade. Em primeiro lugar, Jesus quer ensinar a eles e a nós que é preciso ser humilde. O humilde não é o bobo, o tolo, aquele que não se dá valor, aquele mergulhado em complexo de inferioridade. Não é este o humilde. O humilde é exatamente aquele que sabe o seu lugar, aquele que reconhece a sua medida. É aquele que sabe quem é e sabe que não é nem mais importante, nem menos importante, mas é ele mesmo. De modo que não queira colocar-se nem acima, nem abaixo dos demais. A palavra humilde tem na sua raiz a palavra humus. Humus é exatamente, digamos assim, o nível da terra, onde as folhas se acumulam e ali formam um conjunto adequado de elementos para que a vida possa florescer. Humus, portanto, é exatamente o nível da terra. O humilde é aquele que está no seu nível, aquele que se reconhece, aquele que sabe de si, como também, claro, aquele que reconhece o outro, o lugar do outro e sabe, portanto, lidar com estes dois, ele e o outro, e se entende como o que tem dons, talentos, habilidades, perfil próprio e reconhece também isso no outro. Aqui Jesus, então, nesse primeiro momento da sua fala, da sua parábola, quer chamar a atenção exatamente para que cada um, sendo convidado para uma festa, não queira sentir-se ou colocar-se como mais importante, nem na festa, nem em nenhum lugar. O que somos é exatamente matéria humana, seres humanos, criaturas humanas, dotadas de muitas diferenças, de muitas riquezas, de muitas belezas, como também comungamos da mesma fragilidade, da condição de mortalidade e de pecado. Jesus aqui contando a parábola daquele que quer ocupar o primeiro lugar e de repente precisa ceder aquele lugar para outro que fora convidado e que de fato era o que merecia aquele espaço. Jesus nos chama a atenção para estar no nosso lugar. Ninguém querer ser mais nem menos. Aqui estamos diante, portanto, do primeiro ensinamento. Ser humilde. Ser humilde. Ser acessível. E isso é muito importante. É importante que as pessoas, que as lideranças, que os pastores que somos nós, sejamos de fato pessoas humildes, acessíveis, pessoas a quem os outros podem ter acesso. Ninguém se intimide com a nossa presença, nem com a nossa palavra, nem com a nossa autoridade, nem com o nosso ministério. O Papa Francisco, naquele ano em que foi para o encontro de bispos novos, nomeados naquele ano, ele dizia assim a nós, os bispos novos do mundo inteiro que estávamos ali: não sejam bispos que ninguém encontre em lugar nenhum, inacessíveis, distantes, príncipes. Isso serve para nós, isso serve para você, isso serve para qualquer cristão, para qualquer discípulo. Independente do lugar, da missão, do ministério,
da autoridade que tenhamos, será muito bonito e exemplar, que não nos falte humildade, que facilite a nossa circulação em qualquer ambiente, que facilite o acesso das pessoas a nós. Independente de que lugar você ocupe ou eu, na igreja ou no mundo. O humilde é aquele, portanto, que circula e que, sendo reconhecido pelos outros, toma o seu lugar, mas que não está em busca de lugares preferidos nem de destaque. Ser humilde. Mas também Jesus nos ensina aqui, na outra parte da parábola, a nos ocupar dos humildes. De modo a que, se damos um banquete, não nos preocupemos em dá-lo a quem pode retribuí-lo a nós, mas exatamente aos pobres, aleijados, coxos, cegos. E é aí que seremos bem-aventurados, porque damos do que temos e damos para aqueles que, em princípio, não têm como retribuir, senão a alegria, a gratidão, a presença, e isso nos basta, porque a recompensa maior virá, como diz Jesus, na ressurreição dos justos. E importante aqui, nós entendemos, portanto, que a nossa prática do bem, a nossa vida ética, a nossa caridade permanente, nos põe diante de um juízo de Deus favorável a nós, porque nos ocupamos daqueles que são os preferidos de Deus. Depôs os poderosos e exaltou os humildes, canta a humilde Maria, em quem Deus fez maravilhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprendamos de Jesus a lição deste dia e desse texto. É preciso ser humilde. Ser humilde significa ser acessível, significa ser aberto, significa ter consciência de si, ter posse da sua própria condição e saber, a partir daí, da consciência de si, ser capaz, portanto, de relacionamentos abertos, respeitosos, dialogados, onde de fato cada um se entenda como o outro, que preenche e que dá sentido e beleza à minha vida, porque somos iguais na condição humana, diferentes nos dons que preenchem as nossas vidas e, portanto, necessitados, dependentes uns dos outros para crescer. E não nos esqueçamos dos humildes. Digamos que sejam eles, ou que serão eles, aqueles que vão nos abrir as portas da eternidade e nos apontar como aqueles que fomos generosos com eles, a ponto de Jesus nos colocar para dentro. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Aqui no Brasil, desde 1971, vivemos e celebramos o mês de setembro como o mês em que as comunidades, as paróquias, as famílias se voltam então para a Bíblia Sagrada de modo mais carinhoso, mais sedento, para meditar um trecho, um livro, uma parte da Sagrada Escritura. E neste mês de setembro de 2019, nós somos chamados a nos voltar sobre a primeira carta de São João. E o trecho, o pequeno versículo deste escrito que vai orientar o nosso caminho orante, é exatamente o versículo 19 do capítulo 4, onde nós lemos: nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. É a partir deste pequeno versículo da primeira carta de São João que nós vamos então meditar mais uma vez ao longo deste mês de setembro aquilo que Deus quer fazer ressoar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, ao nosso caminho de seguimento a Jesus Cristo. Esta primeira carta de São João faz parte das chamadas cartas católicas. Estamos aqui diante da carta de Tiago, das duas cartas de Pedro e das três cartas de São João, chamadas então, neste conjunto de cartas católicas, enviadas, portanto, a todas as comunidades. É este o sentido, já que esta primeira carta de João, por exemplo, não tem, como nos encontramos às vezes em outros textos de Paulo, um endereço, um destinatário. Aqui estamos, portanto, diante de escritos que querem orientar, que querem ajudar na experiência da fé das comunidades, de todas as comunidades. Aqui, então, estamos diante de um pequeno escrito. São 5 capítulos. 5 capítulos onde nós vamos exatamente percebendo já dificuldades, desafios lá no primeiro momento, na primeira hora do caminho do cristianismo. Esta primeira carta de São João não tem propriamente uma forma de carta. Por quê? Porque faltam-lhe endereço e assinatura, como encontramos em outros escritos que levam esse título de carta. É uma espécie de meditação, uma meditação enviada por escrito. Não sabemos a que comunidade ela foi dirigida, mas o conteúdo nos permite imaginar a situação. Os fiéis se sentem inseguros e se perguntando: será que estão em comunhão com Cristo e com Deus? O autor responde: o verdadeiro conhecimento de Cristo, a comunhão com Ele e com Deus, consiste na fé e no amor. Em crer que Jesus, aquele mesmo que viveu entre nós na carne, e essa expressão se repete ao longo deste escrito, aquele Jesus que viveu entre nós na carne, esse Jesus veio da parte do Pai. E nossa fé em Jesus consiste, portanto, para além de crer nele, também guardar a sua palavra, amando os irmãos e repartindo com eles os bens deste mundo. Amando não só de língua ou com palavras, mas amando de verdade, com ações, com partilhas, com compromissos, com a capacidade de assumir também, digamos, a carne do outro,
a vida do outro, a história do outro, as tribulações do outro. Isso se chama, neste texto tão belo que vamos meditar ao longo deste mês, isso se chama andar na luz. Quem faz isso está seguro. É importante aqui percebermos que, como pano de fundo, como problemática nesse momento, aquela comunidade se põe diante da gnose. A gnose seria como uma heresia, como uma certeza de que temos acesso a Deus por aquilo que conhecemos de Deus. Como se a salvação, a experiência de Deus fossem apenas da ordem do conhecimento, do saber sobre. Mas aqui o autor da carta quer nos fazer entender exatamente que não é por aí que passa a experiência da fé, nem da salvação. É preciso, portanto, exatamente levar a sério o mistério da encarnação. Isto é preciso entender que o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Logos de Deus, tomou a carne. E significa, portanto, assumiu a história, com as contradições da história, com os oprimidos da história, com os sofredores da história, com os percalços da história. E a nossa experiência de fé, portanto, não pode ser uma experiência, digamos assim, simplesmente intelectual, onde se conhece algo de Deus e até, em certo sentido, negando a profundidade e a realidade da encarnação do Verbo que toma a carne humana. Por isso a expressão na carne, ela é importante aqui dentro desse escrito de São João. Importante nós percebermos então, irmãos e irmãs, que o que a Palavra de Deus nos quer levar a meditar ao longo deste mês de setembro é exatamente isto: o nosso comprometimento com o cotidiano, com as pessoas, com a história, com as contradições deste tempo, com as dificuldades e as tribulações pelas quais passamos, nós e os irmãos. É preciso que a nossa fé nos lance, portanto, diante destas situações e nos torne capazes de interferir como homens e mulheres que, acreditando na encarnação do Verbo, também vão levar a sério a carne humana, com tudo aquilo que essa carne humana, a minha, a sua, a dos irmãos que estão conosco no mundo e na história, com tudo aquilo que essa carne humana tem de contradição, de fragilidade, como também de beleza e de grandeza. Aqui nós vamos nos encontrar com muitas frases de grande poder e de grande teor teológico e espiritual. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Mas aqui não se trata de um amor, digamos, sentimental, emocional, mas se trata de um amor como aquele que nos amou ou com que fomos amados. O amor com que fomos amados por Jesus, que é o amor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida, nos lembra São João no Evangelho. É importante então que, de fato, passando por esse mês de setembro, voltando nossos olhos para esta, digamos, pequena cartinha de São João, atribuída a ele pelo menos, nós possamos de fato perceber que nós temos em Jesus aquele que é a medida do nosso compromisso com os outros e com o mundo. Jesus não brincou de ser humano. Jesus não foi humano pelas metades. A encarnação do Verbo o levou a assumir tudo que é verdadeiramente humano. Assumir na sua verdadeira e real humanidade e nos ensinar, portanto, a partir daí, que a fé, que o cristianismo, que o seguimento
de Jesus não é simplesmente alguma coisa que nos põe na direção do céu e nos faz esquecer a terra e os irmãos e a história, mas é aqui, no meio daquilo que acontece conosco todos os dias, que nós somos chamados a construir o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente o mundo como Deus quer que ele seja, com as relações, os sentimentos, os valores que circulam exatamente no coração daqueles que, crendo em Deus, vão fazer a diferença e vão estabelecer o tempo novo, o jeito novo de estar no mundo, do jeito de Deus, que é isso que Jesus chamou de reino de Deus, reino dos céus. Por isso convido você, meu irmão, minha irmã, a exatamente nesse caminho do mês de setembro, sozinho, com a sua família, com a sua comunidade, aí no seu grupo de amigos, de colegas, poder ir tomando aos poucos fragmentos desses 5 capítulos desta primeira cartinha de São João para aprender mais uma vez da Sagrada Escritura, para que ela seja fonte de luz. E Deus é isto. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo. Então penetremos a palavra, que é luz, que é comunhão com Deus. Façamos a partir da palavra o discernimento dos espíritos, como lembra também aqui essa primeira cartinha, a fim de que possamos ir com Cristo, levando a sério a sua encarnação, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Igreja em caminho. Estamos no alvorecer do mês de setembro, mês da Bíblia. Por isso, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, e esta deve ser a nossa primeira tarefa, a fazer o caminho da leitura orante da Palavra de Deus. Somos convidados, então, a ler a primeira carta de São João, como refletimos no segundo bloco, e quero convidar você a fazer isto como nós aprendemos na leitura orante. Leitura, meditação, oração, contemplação. Ler o texto, meditar o texto, as palavras, os gestos e versículos que chamam a atenção, rezar, a ponto de esse texto lido e meditado me levar também a rezar para mim, para a igreja e para o mundo, aquilo que o texto me leva a pedir a Deus. Contemplar, isto é, silenciar, para que Deus também fale ao nosso coração. Convido você a fazer isso, seja aí no seu pequeno grupo de base. Existem hoje entre nós ainda muitos círculos bíblicos, onde as famílias podem se encontrar para partilhar a vida, partilhar a fé, partilhar a palavra. Mas se não for possível aí, também aí na sua família, com a esposa, com os filhos, ou quem sabe aí no seu local de trabalho, se há um tempo onde você pode, com seus amigos ou sozinho, visitar o texto da Palavra de Deus e fazer os passos da leitura orante, se ocupe disto. Será muito importante que esse mês de setembro também seja um mês em que, voltando-nos para a Palavra de Deus, para a Sagrada Escritura, nós possamos mais uma vez conhecer e penetrar o mistério de Deus e aprender de Deus todas as coisas. Não deixe de valorizar aí na sua comunidade também este mês de setembro como mês da Bíblia. Encontre aí um pequeno grupinho de círculo bíblico, um grupo de reflexão,
Reúna-se com seus amigos do prédio, da rua, do quarteirão. É um momento importante, onde a palavra de Deus suscita a comunhão, suscita o encontro, suscita a partilha e aprendemos todos do mesmo Mestre. Também quero convidar você aqui da nossa Diocese de Divinópolis para, neste 1º de setembro, celebrarmos o Dia do Catequista. Foi esse o dia que nós marcamos, também para fazer uma ponte entre o mês de agosto, mês vocacional, onde celebramos o Dia do Catequista, e setembro, o mês da Bíblia, que é, digamos, o livro de cabeceira e de coração e de caminho do catequista. Então, aqui na nossa diocese, nós vamos celebrar o Dia do Catequista nesse 1º de setembro, lá no Recanto do Espírito Santo, na rodovia entre Itaúna e Itatiaiuçu. Começando pela manhã, haverá uma celebração no final da manhã e muita coisa boa, muita partilha, muita convivência, muita oração neste dia lá no Recanto do Espírito Santo com os catequistas das nossas comunidades e paróquias. Você que é catequista, não deixe de participar. Organize e venha estar conosco 1º de setembro no Recanto do Espírito Santo, ali na rodovia entre Itaúna e Itatiaiuçu. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.